Olá, mulheres! Tudo bem com vocês? Eu sou a Gabi Pires, apresentadora do Naturalizar Podcast. E hoje a gente precisa falar de um assunto muito sério e que precisa ser quebrado o tabu de não ser falado por aí, né, gente? Então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre assédio e como que a mulher dentro de uma corporação, como chegar a cargos maiores, mais elevados dentro de uma corporação também. Para isso, eu trouxe hoje aqui a delegada Utímia. Tudo bom, Utímia? Tudo bem, Gabi? Oi, pessoal, tudo bem? Tá tranquila? Tá de boa pra gente conversar e bater um papo? Tudo ótimo. Então, e você, tá tudo bem? Tá tudo bem comigo. Utímia, vamos lá. Primeiro a gente precisa conhecer um pouquinho mais de você. Quem é a Utímia mulher e com quem você trabalha? Bom, vamos lá. O time é um pouco complexa. Ela tem várias facetas, né? Posso dizer assim. Tem a Utímia delegada de polícia, tem a Utímia da família, tem a Utímia que é amiga, tem a Utímia que é professora, tem a Utímia que gosta de esportes. No fundo, eu acho que as pessoas veem a delegada, né? Essas carreiras policiais como se a gente fosse alguma pessoa muito diferente, muito longe do normal, né, da população. Mas não, a gente acaba sendo uma pessoa comum, né, que quando não tá trabalhando, tá fazendo alguma coisa na academia, tá fazendo alguma coisa para casa, tá cozinhando, tá estudando, ou no meu caso também dando aula. Você dá aula também? Eu sou professora na academia de polícia também. Ai, que legal. E lá dentro como que funciona para você dar aula? Quais são os assuntos que são abordados? Bom, lá na academia, primeiro também é um concurso. É igual ao concurso de delegado. Então, você presta um concurso e aí, se você é aprovado, você começa a dar aula na academia de polícia. E aí, lá, nós temos alguns segmentos, vamos dizer assim, algumas áreas diferentes. A gente tem a área de formação, que é quando a pessoa, ela tá ingressando na carreira policial, então ela vai ser formada um policial. Aí a gente pega, a pessoa acabou de ser aprovada no concurso, ela passa por esse curso e a gente ensina a função policial para eles, né? A gente ensina as normas específicas, um pouquinho mais aprofundado de legislação e como é o trabalho na prática no dia a dia. Aí a gente tem uma outra parte que são dos cursos complementares, que é para quê? Pra gente pegar o policial que já tá na carreira há algum tempo e fazer uma atualização, fazer uma reciclagem, ou mesmo fazer até os cursos, porque para eles serem promovidos de classe, nós precisamos fazer cursos de aperfeiçoamento. Então, às vezes, algum policial, quando ele tá no começo da carreira, ele fica mais na parte de atendimento ao público, na delegacia, uma parte prática. Quando ele vai, às vezes, para uma segunda classe, ele precisa saber mais tocar um inquérito, uma coisa mais de uma investigação específica. Quando ele vai para uma outra classe, que já é a primeira, quase indo para o final da carreira, a classe especial, ele precisa entender um pouco mais de gestão. Então, a atividade do policial é um pouco diferente daquilo que a gente vê na televisão, que a gente vê Então, tem várias fases. A gente faz desde a parte da rua, né? Da parte da investigação, quanto a parte de gestão também, né? A gente faz a gestão de pessoal, gestão de material. Então, tem esses segmentos, né? Por exemplo, o policial, ele mexe com licitação.
que por ser um órgão do Estado, a gente não pode fazer as compras igual uma empresa pública. Então, o policial tem que saber fazer todo esse procedimento licitatório. E aí a gente tem esses cursos na academia. E a gente tem também os cursos práticos, né? Os cursos, muitas vezes, que não dá para o policial ter por conta da carga horária na parte de formação. Então, vamos supor um curso mais específico de prática, de tiro, ou alguma coisa mais específica de defesa, de direção defensiva, alguma investigação mais específica, aí fica a cargo do policial dele se matricular e fazer esse curso. A gente tem também lá na academia. E nós somos responsáveis pelos concursos públicos, né? Inclusive, a gente está com os concursos em andamentos, né? Tá tendo concurso para delegado de polícia, investigador e escrivão. E aí também é feito a parte da prova oral, né? A terceira fase do concurso é feita lá na academia. Então, agora a gente tá, praticamente a academia inteira tá voltada para essa parte de finalização dos concursos, né? Para a entrada dos novos policiais. Gente, é muita coisa. É muita coisa. Fora o trabalho na delegacia, que aí são plantões, né? Uhum. E aí, fora a vida, né? Que fora aí a vida, gente né? tem que viver um pouquinho, né? Com certeza. Eu achei muito legal o que você falou. Você falou desde a rua até a gestão de pessoas. Na minha cabeça, era o contrário. A pessoa começava, vamos supor, com uma gestão e depois ia pra rua. Não sei por que eu pensei isso, mas é porque eu acho que a gente vê muito isso, né? Em filme, essas coisas, a gente vê o policial sendo preparado e não sei o que lá, e depois indo pra rua. Então, a gente não tem uma realidade também tão próxima, né? A gente vê, como foi igual você falou, né? As pessoas acham que nós somos totalmente diferentes. E realmente, porque a gente não tem noção de como que funciona. E aí você falou sobre cursos específicos também. E deixa eu te fazer uma pergunta. Tem muitas pessoas que gostam, vamos supor, de atirar, de tirar o porte de arma. Vou ser muito sincera com você, eu sempre fui fascinada por armas. Meu sonho, quando era criança, era ser policial. E aí, não deu. Mas aí... A vida levou para outro caminho. Minha mãe ficou muito feliz quando eu tomei essa decisão. Eu imagino que a minha também ficou bem surpresa. Ela rezava todo dia quando eu passei no concurso. Mas assim, eu sempre achei incrível. Então, eu sabia que eu ia para uma área mais de cuidado, só que eu não sabia que área que era, né? Então, assim, uma coisa que eu acho muito legal é o tiro. Mas eu vejo o tiro como um esporte, então ir para um lugar específico e atirar, não... É uma forma totalmente diferente, né? Como que é a sua visão como uma policial, como uma delegada, com a população que teve um surto, né? De uns 4 anos pra cá, mais ou menos, um pouquinho mais, teve um surto do pessoal querer tirar porte de arma. Então, você, como uma delegada, como que você vê isso? Olha, Gabi, é um assunto muito delicado. Bastante. Né? Porque, assim, para nós policiais, a arma de fogo, a gente fala, né? É o último recurso. A gente não tira a arma da cintura se não for para atirar. E antes disso, a gente tem outros métodos que a gente consegue tentar minimizar a agressão, tentar fazer essa agressão. A gente tem na doutrina policial aquilo que fala que é o uso progressivo da força. Então, o policial, ele é treinado para isso. A arma de fogo, ela nunca é a primeira opção. Na verdade, ela não é uma opção, ela é uma defesa e se a gente não tem nenhum recurso. Porque a gente tem que preservar a vida da pessoa, mesmo sendo a vida desse agressor, a vida do policial e a vida dos demais que estão, às vezes, envolvidos. Então, assim, o porte de arma aqui no Brasil pelo o Estatuto do Desarmamento, é para as carreiras policiais e para, vamos supor assim, algumas carreiras específicas, né? A gente tem uns seguranças, uns vigilantes que fazem os cursos específicos, algumas outras carreiras que também têm as suas partes de segurança, por exemplo, o Ministério Público, ele pode ter os vigilantes dele, o promotor, o procurador pode determinar que eles portem armas, a gente tem os policiais do Senado. Agora, as pessoas... vamos dizer assim, que não são policiais, que não são integrantes da Força de Segurança Pública, elas precisam passar por um curso. E é mais voltado para essa parte do tiro esportivo. Uhum. E aí, sim, lá você fazendo no tiro esportivo, você pode atirar quantas vezes você quiser, porque é um alvo parado, ou muitas vezes você faz o alvo em movimento também, que é um pouco mais de dificuldade, mas é ali no stand. É um ambiente controlado, Exatamente, né? Um ambiente controlado. Porque quando você traz para a realidade da rua, a gente tem que pensar assim, por mais que uma pessoa treinou, fez um curso, muitas vezes a gente não conta com fatores externos.
Se você tá numa situação que você foi assaltado e a pessoa quer se defender, ou mesmo numa injusta agressão e ele quer reagir, a pessoa tem a adrenalina, a pessoa, ela tá nervosa, então você não sabe como você vai reagir sob estresse. Quando você tá fazendo esse curso, essa aula lá, você tá tranquilo. Tanto é que o policial fala, o instrutor, ele acaba falando, relaxa, respira e atira. Numa situação de estresse, você não vai fazer isso. Então, eu acho muito complicado. Eu acho que, para a população em geral, a gente ter o porte igual nos Estados Unidos, de poder andar na rua armado, o que não acontece aqui no Brasil, só em casos específicos, a pessoa teria que ser submetida a exames mais rígidos, né? Na minha opinião. Porque senão você não consegue controlar. Você não sabe qual vai ser a sua reação diante de uma situação te envolvendo. É muito fácil eu, como policial, ter que intervir numa situação envolvendo você. Agora, como eu vou reagir quando a situação for comigo? É diferente. É muito diferente. É muito diferente. Por isso que a gente fala que os policiais, os delegados, eles são agentes imparciais do Estado. Quando a situação é com você, opa, não sou eu que resolvo, é um outro colega que vai ter que resolver. Porque é muito difícil, você não consegue separar. Se é alguém envolvendo alguma pessoa da sua família, algum conhecido, é muito difícil. Você não separa. E aí, você acaba entrando naquilo que a gente vê com as pessoas normais, assim, que não são policiais. Porque todo mundo fala que policial é louco, então a gente acaba falando, né, com as pessoas normais. Que acaba entrando na parte da vingança. Quantas pessoas não foram assaltadas? Não, eu quero pegar esse ladrão, ele vai ficar preso, eu quero matar. A gente escuta isso na delegacia. Com certeza. E é completamente aceitável, porque você passou por uma situação de estresse, você tá revoltado. E é isso que acontece, é esse mecanismo. Então, você precisa pegar uma pessoa de fora, que não está envolvida, que não tem sentimentos e que vai saber lidar com essa situação. E mesmo essa pessoa, quando é com ela não consegue. Ela tem que estar muito bem preparada, ela tem que ter, assim, uma programação neurolinguística que eu falo fenomenal para controlar o cérebro dela. E a gente não tem, a maioria não tem. Então, assim... Com certeza. É complicado. A gente tem algumas situações, por exemplo, o porte para as pessoas que moram em fazendas, né? O porte para as pessoas, o porte de caçador. São outras situações diferenciadas. Agora, esse boom que teve aqui na cidade foi até complicado, porque você tem os CACs, eles começaram a ser abordados, eles estavam com a guia de tráfico, porque assim, o que era permitido a pessoa pegar a arma e deslocá-la até o stand, ou deslocá-la até a casa dela. E aí começou aquele meio tempo, né, que aqueles decretos que foram expedidos, que agora eles já foram revogados, e a pessoa começava a andar na rua, e ela falava, não, mas eu tenho porte para andar armado. E aí tinha uma lacuna, e a gente ficava, poxa, tem, não tem? Agora não tem mais. Agora a única coisa que é possível é o atirador esportivo, ele tem uma guia de trânsito para poder deslocar a arma até o stand. Muito bom a gente deixar isso claro também, né? Porque eu não sabia que já tinha sido revogado. E que a pessoa só pode ter realmente esse tráfego. Por quê? Entrando mais no assunto que a gente vai falar hoje, né? Que é mais focado em mulheres. Eu acredito que esse boom de gente comprando arma e também tendo essa autorização contribuiu para o feminicídio. Sim. Com certeza. Sim. Então, assim, mulheres que acabam tendo relações com pessoas extremamente tóxicas. Eita, quase que não sai. Tóxicas. Olha, a Jéssica já consegue fazer um rap com todas as vezes que eu gaguejo aqui nesse programa. Até o final do ano vai sair uma música. Vai. Mas tudo bem. E assim, são opressores. E com certeza é um perfil que vai tender para esse lado. Vamos supor, eu quero uma arma com uma desculpa que eu vou atirar, mas quando minha mulher faz alguma coisa, eu posso ameaçar ela com essa arma, ou eu posso bater nela bater na pessoa com essa arma até chegar no caso final, que é o feminicídio, que a gente vê que teve um aumento nos últimos anos, que, pelo amor de Deus, dá medo de ser mulher. Então, pra andar na rua e pra ter um relacionamento com alguém. Então, você como policial, como que você vê também essas pessoas, principalmente o público masculino, que tem feito crescer tanto o feminicídio? Então, Gabi, assim... Lógico, aumenta esse risco, mas a gente não pode só colocar a conta
nesse fator. Porque, assim, o homem que realmente quer praticar o feminicídio, ele vai dar um jeito de conseguir uma arma de qualquer jeito, ou ele vai pegar uma arma branca, né, uma faca, ou ele vai usar outros métodos, né. O que a gente pode falar que começou a aumentar um pouquinho foi mais essas questões de intolerância, de briga de trânsito, situações que eram um pouco mais esporádicas. Mas, obviamente, a gente começou a... E aí eu não sei te falar se as mulheres começaram a denunciar mais ou se realmente aumentou. Tem esse caso também. O fato da arma de fogo. Sim, porque também era muito raro a gente ver uma mulher indo pra delegacia e lutar por uma medida protetiva, né? Aí tem muito, eu ouço muito, né? Eu vou lá, pego a medida protetiva, não adianta nada. Aí acaba não denunciando. Ou se não, vai lá e depois tira a denúncia. Sim. Então, são N fatores que contribuem para esse feminicídio aumentar também, né? O que é importante falar é que, igual a gente conversou aquele dia, né? Com a criação eu trabalho na Delegacia de Defesa da Mulher online, né? Na DDM online. Então, o que a gente faz? A gente recebe as ocorrências que as mulheres entram na página da Polícia Civil e elas narram a situação que aconteceu com ela. Eu acho que elas ficam mais confortáveis por elas estarem em casa, elas não precisarem ir até uma delegacia. E aí, por conta disso, as denúncias começaram a aumentar. Porque como é só a mulher e a tela, ou ela no próprio celular, elas acabaram contando mais coisas que, às vezes, na delegacia, elas não falam pessoalmente pra gente. Então, aumentou. Mas o fato da medida protetiva também é um ponto que, assim, toda vez a gente está tentando melhorar, tem uma política pública do governo que ele tenta cada vez trazer mais mecanismos para realmente proteger essa mulher. Porque é muito fácil a gente pedir a medida protetiva. Realmente, a mulher fez o boletim. Quando ela entra lá no site da Polícia Civil, ela escolhe a parte da violência doméstica. Ela vai colocar os dados dela, os dados do autor e vai narrar brevemente o que aconteceu. A gente fala brevemente, mas assim, com a maior riqueza de detalhes possível para poder ajudar a gente, né, na tipificação. Então, vamos supor, às vezes, se ela for agredida, é importante pra gente, vou até falar para as mulheres, falar como que foi agredida, se foi soco, chute, pontapé, ele me xingou, te xingou do quê? Me ameaçou, como foi essa ameaça? Porque pra gente faz toda a diferença, e às vezes se não tá isso, a gente faz o contato telefônico, mas muitas vezes se a mulher não atende, ou se ela não tá com o celular na hora, a gente não consegue pedir a medida naquele momento. Porque só consegue depois do contato. Às vezes a gente consegue sem o contato, mas o contato esclarece muita coisa. Entendi. Porque às vezes eu pego uns históricos e a mulher falou assim, ele me xingou e me agrediu. Tá, e aí? E aí? Só tem isso. Ele me xingou e me agrediu o quê? E às vezes a gente tem uma confusão que a mulher, às vezes, ela fala me agrediu, mas é um agrediu verbalmente. A gente já pegou isso. A gente já ligou, às vezes, pra mulher. Como que ele te agrediu? Não, ele me agrediu verbalmente. Então, só a palavra agrediu, a gente não consegue tipificar como uma lesão corporal, pode ser uma injúria uma injúria real, uma vias de fato. Tem vários crimes que podem ser essa agressão. E pra gente é importante, mais detalhado, pro juiz realmente conceder essa medida pra mulher. Então, aí, o que a gente faz? A gente faz o contato telefônico. Se a mulher não atende, a gente acaba encaminhando pra delegacia. E aí, acaba demorando 1-2 dias a mais. Né? Porque ela tem que se deslocar até a delegacia, lá ela vai ser chamada, e ela vai contar com mais detalhes. Então, se a gente já tem essa facilidade do online... Quanto mais ela puder detalhar pra gente, melhor. E aí, depois ela tem um questionário, né? Que é o questionário de CNJ, que a gente fala que define os fatores nacionais de risco. E aí, ela preenche, que é pra quê? Pra poder direcionar. Porque, às vezes, no histórico, ela coloca tudo o que ela acha que é importante. Mas a gente precisa perguntar outras coisas pra ela. E essa é a grande diferença entre a delegacia online e a presencial. Porque na presencial, eu tô aqui com você. Você me conta a sua história, depois eu passo pras perguntas que são cruciais. Porque com violência doméstica, a gente tem os fatores de risco. Então, eu preciso saber se ele bebe, se ele é usuário de drogas, se ele tem arma de fogo, se já houve outra agressão, quantos filhos... Tudo isso, para mim, é muito importante para a gente poder classificar ali no ciclo da violência. E até para o juiz, o promotor, na hora de decidir, eles terem um parâmetro.
E aí, por isso que tem esse questionário. É um questionário que às vezes elas acham um pouco grande, mas pra gente é muito importante. E até pra definir qual medida protetiva que ela tá querendo. Porque às vezes ela pede um afastamento, a gente tem um afastamento do lar e a proibição de contato. Só que às vezes ela assinala o afastamento do lar, mas eles já não moram juntos. Ah, sim. Então tem essa dificuldade, porque às vezes ela entende que o afastamento do lar é pra ele não chegar perto da casa. E não é ali tá na proibição de contato, porque na proibição de contato o juiz já vai dar, fique 200 metros longe da vítima. Então, e tem essa confusão e é normal, porque se ninguém nunca te explicou, você tá lendo ali, você fala, não quero que ele... É a primeira vez que ele se aproxime da minha sobre. casa, eu não quero que ele nem passe perto da minha casa. Mas ele não mora com você, então você não precisa do afastamento cautelar da residência. Entendi. E na delegacia a gente consegue explicar. Então, por isso que tem alguns casos, é muito importante ainda que a vítima vá presencialmente para a delegacia. E nos outros, sim, é possível a gente fazer pela eletrônica, que eu acho que, assim, foi um avanço. São Paulo saiu na frente, assim, de políticas públicas para proteger as mulheres na pandemia. Acho que foi o estado de São Paulo com a criação da DDM Online. Até porque na pandemia ninguém podia sair. Exatamente. Então, o que teve... Eu acredito que o que teve de mulher ou que apanhou, que sofreu alguma violência doméstica foi, assim... Foi. Teve um boom nisso também, né? Porque, querendo ou não, você teve que ficar preso com o seu agressor. E teve muita gente que descobriu que não dava pra ficar junto, né? Porque você mal vê a pessoa que tá do seu lado. E aí, na pandemia, onde prendeu a gente dentro de casa por mais de um ano... Meu... Foi. O que deve ter sido uma loucura pra vocês que trabalham na delegacia. Foi, pra gente foi. Porque a pandemia, a gente fala, ou as pessoas se amam mesmo e ficaram juntas, falaram, não, nós vamos ficar, ou elas se separaram. Porque era aquela convivência, 24 horas por dia. E até quando foi decretado, né, o estado de calamidade pública, por conta da pandemia, né, o isolamento social, foi uma recomendação, foi um apelo da ONU pra gente criar canais pra a mulher poder... denunciar. Porque o que aconteceu com a pandemia? A gente teve vários fatores de riscos que ficaram exponenciados. Porque a gente tinha o quê? Muitas pessoas perderam o emprego. Então, a falta de dinheiro é um fator de risco. Você tinha o isolamento social, era a convivência. Aquela mulher não podia sair da casa, muitas vezes não podia pedir ajuda. E você tinha a ingestão de bebida alcoólica, que aumentou muito durante a pandemia. A gente tava conversando sobre isso essa semana aqui, de o número de pessoas que falam assim, vou tomar uma cervejinha hoje. Aí no dia seguinte, vou tomar uma cervejinha de novo, vou tomar uma cervejinha. E aí chega num nível que você fala assim, e aí? Ou eu vou virar alcoólatra, ou eu dou uma brecada aqui. Foi. E durante a pandemia, eu costumava brincar, né? Que, assim, foi uma coisa que foi revolucionário quando começou aquelas lives, porque aí você se sentia, né? Sim. Participando, você conseguia fazer com seus amigos. Mas, assim, as lives incentivavam o consumo de álcool. Eram sempre bancadas por uma cerveja. E não tô falando que tá errado ou que tá certo. Porque isso foi importante até pra trazer de volta um pouco de alegria pras pessoas. Mas, subiu o fator de risco. Porque aí as pessoas tomavam vinho, tomavam cerveja, tomavam tudo. E aí, as que já tinham essa propensão pra agressão, acabou aumentando um pouco os números, né? Com certeza. Sim. E como a gente não conhece, às vezes, igual foi o que eu te falei, a primeira vez que alguém me explica como denunciar, eu não sabia como denunciar. No dia que teve a palestra, eu estava organizando. Então, quem organiza se lasca, não consegue ver tudo. É igual noivo em dia de casamento, né? Eu nunca como, o dono da festa não come, não faz nada. Não, quando eu casar eu quero comer, gente. Eu não sei o que eu vou fazer, mas eu preciso. Ela para tudo, traz aqui a comida. Traz aqui. Mas, pro pessoal entender, eu te conheci numa palestra, né, na minha faculdade. E como eu estava organizando o evento, eu fiquei lá de fora, gente. Então, eu precisava receber as pessoas que estavam... Gente, o que teve de gente que chegou quase no final da palestra, pelo amor de Deus, o universitário é um povo que não tem vergonha na cara. Era só pegar a hora de extensão, mas tudo bem. Mas foi a palestra que teve mais impacto dentro da nossa faculdade. Nossa. Nós tivemos, se eu não me engano, foram 80 pessoas que ficaram do início ao fim. Nossa, eu não sabia. Então, que bacana, legal. Né? Foi a Que primeira. honra. E, nossa, pra gente foi uma honra imensa, porque foi o primeiro movimento grande que o nosso grupo fez, que é o do Diversas. Então, você revolucionou a nossa faculdade. Ai, que máximo. Obrigada. E aí, como eu perdi alguns detalhes, é bom que a gente fale hoje aqui também, pra todo mundo ouvir. Como eu identifico o que está acontecendo comigo? Então, desde um assédio, uma agressão, quais são o passo a passo para identificar o que está acontecendo?
Tá, vamos lá. Vamos começar, por exemplo, na agressão. Na agressão, quando a gente fala em violência doméstica, porque é importante, acho que a gente separar. Sim. Que a gente tem situações, né, nosso ordenamento jurídico, vamos dizer assim. O fato de um homem agredir a mulher, não necessariamente é violência doméstica. Por quê? Porque você pode ser agredida pelo seu vizinho, por um cobrador de ônibus, por uma pessoa aleatória na rua, por uma pessoa que não tem uma relação íntima de afeto, tá? Que não conviva com você, que não tenha coabitação, que não preenche os requisitos da Lei Maria da Penha. Então, isso vai ser uma violência contra a mulher, mas não vai incidir a Lei Maria da Penha. Para a Lei Maria da Penha, a gente precisa dessa questão íntima, relação íntima de afeto, a coabitação, ou mesmo até algumas questões ligadas com o parentesco, tá? E quando a gente fala de violência doméstica contra a mulher, que é nessa parte que entra a Lei Maria da Penha, a gente tem aquilo que a gente fala do ciclo da violência doméstica, que é o que a gente estuda para poder tentar ajudar a vítima. Por quê? Quando o agressor é uma pessoa muito próxima, é uma mistura de sentimentos. Você tem, às vezes, seu companheiro, às vezes, seu pai, seu marido. Poxa, é uma das pessoas que você mais confia na vida. E aí, do outro lado, você tem uma delegada que você nunca viu na vida, uma outra policial buzinando na sua orelha e falando, não, olha, isso é tal crime, isso é não sei o quê. Aí a pessoa, ela fica confusa. Porque é do ciclo do agressor você ter vários altos e baixos. Então, a gente tem aquela fase da lua de mel, que é logo após a agressão, ele volta mansinho, ele volta como ele era no começo do relacionamento, entregando muitos presentes, sendo carinhoso, fazendo várias promessas. Pedindo perdão, exatamente. E às vezes a pessoa muda. Às vezes realmente foi um ponto episódico, ele vai procurar entender o que ele fez, ele vai fazer um tratamento, ele vai buscar uma ajuda e pode ser episódico. Ou não, ou aquela mulher ela pode entrar no ciclo da violência. Só que a questão mais difícil é porque, assim, algumas das pessoas que conhecem, que são desse círculo de amizade, muitas vezes elas conhecem essa pessoa, esse agressor, não na intimidade do lar. Então, assim, é uma pessoa trabalhadora, é uma pessoa bacana, é uma pessoa que todo mundo gosta de conviver. E aí é o que eu tava abordando lá na palestra. Eles vão virar pra você e falar, ai, Gabi, você é muito chata, você é muito criteriosa, coitado, o cara trabalhou o dia inteiro, chegou cansado, você não fez a janta do cara e não queria que ele ficasse bravo? Tipo, é um absurdo, porque eu também trabalho o dia inteiro, cada um faz a sua janta, cada um lava a sua roupa, né? E é assim que funciona hoje em dia. Se eu quiser fazer uma janta, eu faço pra você. Se ele quiser fazer, ele também faz, mas não é minha obrigação. Com toda certeza. Não é? E assim, às vezes tem isso, às vezes fica, ai, você é muito chata, por isso, ó, você vai ficar solteira, você vai ficar o tempo todo assim. Você não vê que ele te ama, você não vê que, ai, ele trabalha o dia inteiro só pra te dar uma situação boa. Então tem muito disso. Ou realmente a pessoa não sabe o que acontece dentro de casa. Por isso que a gente fala, na violência doméstica, você precisa da rede de apoio. Aquilo que eu estava te falando, das pessoas imparciais, que não estão ali dentro da história, que não são do círculo de convivência, que vão analisar a história friamente. Fala, ó, Gabi, aqui se você continuar desse jeito, não vai dar certo. Você precisa ir por esse outro caminho. Você pode até tentar manter esse relacionamento, mas você tem que mudar essa postura. Porque o que ele fez aqui foi errado. Entendeu? A pessoa, ela pode estar irritada, ela pode estar nervosa, todo mundo passa por esses problemas. Mas isso não dá o direito dela te xingar, dela te humilhar. Porque hoje em dia a gente tem a questão da violência psicológica, que é muito forte, que antes não tinha todo esse reconhecimento. Poxa, uma violência psicológica, às vezes ela deixa marcas tão profundas que a pessoa desenvolve uma ansiedade, desenvolve uma depressão. Ela não se cura. E aí é difícil de ver, é aquela violência silenciosa, porque só a pessoa que está sofrendo que percebe. A pessoa vai te manipulando, vai te menosprezando, humilhando aos poucos, e aí a mulher ela acaba perdendo a capacidade da autoconfiança dela, de autodeterminação. Acontece também muito, acho que principalmente com quem habita na mesma casa, vamos supor, um tapa na mesa, uma voz mais alta, o grito. Eu sou uma pessoa que eu detesto grito. Eu não vou gritar com você. Não vou. Eu posso até levar minha família fala meio alto, né? Então, normalmente, eu tô falando um pouco mais alto também. Mas gritar, eu não vou. E eu não gosto que grite comigo. E aí, o negócio fica complicado quando grita comigo, porque é uma coisa que eu não consigo lidar. E acontece muito isso em várias famílias, em qualquer tipo de relação, que foi o que você falou, afetiva mesmo, né? Então, a pessoa vai te assustar, ela vai dar um soco, sei lá, no guarda-roupa.
Na parede. Na parede. E aí você vai ficar, meu Deus, vai ficar meio... Mas isso pode ser uma forma de violência psicológica. Se a gente avaliar todo o contexto, é uma forma de te intimidar. Porque a pessoa vai ficar assim, poxa, será que ele só tá descarregando a energia dele? Ou será que isso aí é uma ameaça e na próxima vai ser na minha cara? Entendeu? É complicado, tudo isso pode ser. A pessoa, ela tem que se controlar, ela tem outras formas de extravasar, a gente tem... Só que assim, hoje em dia, a gente sabe, a gente tem muita programação neurolinguística, a pessoa consegue controlar o cérebro dela, a gente consegue controlar as reações e tem que controlar. Porque não é certo, eu dou um tapa na mesa pra fazer silêncio, eu dou... Pô, o que é isso? Eu nunca falei com você desse jeito, por que você tá fazendo assim comigo? É uma coisa muito importante falar também, tem muitas, principalmente quem lida com criança. Mano, criança é um ser ligado no 520, e aí não tem como você gritar com essa criança pra exigir um silêncio, isso assusta muito. Eu lembro que eu tinha um professor que ele batia na mesa, então, querendo ou não, é uma coisa que às vezes pode assustar a criança também, e a gente tem que deixar o pessoal atento com isso também, né? É muito importante, porque hoje em dia a gente tem mais conhecimento. E assim, a nossa sociedade, parece clichê isso que falam, mas não é. A nossa sociedade tá adoecida. Ou a gente melhora as próximas gerações, ou não vai ficar bom. O negócio precisa melhorar. Porque assim, a gente sabe que o adulto, o agressor, quando ele foi uma criança. Ele é uma criança ferida que tá até hoje, que ele não conseguiu se reerguer. Aquilo lá são traumas. A gente fala, a criança que ela cresce num lar de violência doméstica, vendo o pai apanhar da mãe, vendo a mãe apanhar do pai e vendo a mãe se submeter a isso, então ela vê o pai agredindo e vê a mãe se submeter nessa situação, tem uma tendência muito grande da menina manter, né, reprogramar... reproduzir esse padrão da mãe de aceitar tudo e do menino ser um agressor. Quando que os estudos falam, quando que essas crianças não reproduzem? Quando eles têm um modelo diferente. Então, eles têm um amiguinho muito próximo que tem um lar saudável, eles têm um padrinho, eles têm um tio que frequenta muito a casa, eles conseguem ver um modelo masculino e um modelo feminino diferente. Aí eles se ligam, eles falam, opa, peraí, isso aqui não é vida. Porque assim, a gente cresce reproduzindo aquilo que a gente viu. A gente sabe que o nosso cérebro, se eu não me engano, acho que 80%, 85%, a gente age inconscientemente reproduzindo os padrões. Só 5% que a gente age no consciente. Então é aquela história que você fala, respira, pensa e você age. Você tem que agir, você não pode reagir. Porque se a gente reagir, a gente vai fazer tudo inconsciente e vai repetir os mesmos padrões. Então é aquela coisa assim, você teve escassez na infância, você vai ter escassez a vida inteira. Porque o seu cérebro está acostumado a isso. Por isso que eu acho muito bacana, e hoje em dia as pessoas estão trazendo isso de reprogramação, de programação neurolinguística. No fórum, muita vara de infância tá trazendo essa questão da constelação familiar. A gente vai falar disso no próximo episódio? Ai, que bacana! Muito, muito importante isso. Pra gente tratar essas crianças e tratar também os pais. Porque é evidente, o jeito que você fala com a criança é o jeito que ela vai crescer. Se você já falar berrando que não pode, a criança vai entender que quando alguém faz alguma coisa errada, ela tem que ser rude. Ela tem que não pode ter paciência. Ela sabe? É desse jeito que ela cresce. E não é. A gente precisa realmente construir uma sociedade que as pessoas tenham mais tolerância, que elas não sejam tão individualistas, egoístas. Sabe? Eu acho que isso pode fazer toda a diferença. Eu acho sim que a pessoa, se ela tiver força de vontade, ela consegue mudar. Mas ela tem que querer. Ela tem que querer mesmo, ela tem que assumir que o que ela tá fazendo até hoje não deu certo. Tá ruim, não é bom, não tá fazendo bem pra ela e nem pros outros. Então vamos mudar. Não é fácil? Não é fácil. Porque, poxa, eu tenho 38 anos. Como é que eu vou mudar uma mentalidade de uma pessoa com 38 anos? Difícil, eu tô há quase 38 anos. Mas dá, a gente consegue. A gente não vê esses casos de superação. É muito fácil a gente ver... pessoas que sofrem grandes acidentes e elas ficam numa cadeira de rodas. Poxa, como que elas conseguem reprogramar todo o cérebro delas? Então, estudar também. Pessoas que têm agressor, pessoas que têm esse padrão de violência, pessoas que cresceram num lar não tão, assim, agregador, é possível a gente ter uma vida saudável. Só que aí as pessoas precisam ter esses mecanismos e querer mudar. Precisa fazer a quebra do padrão repetitivo. Exatamente. E eu vou querer ver esse próximo episódio aí. Pode ver.
Vai ser meio... Eu vou até pegar algumas coisas que a gente tá falando e já vou jogar pro próximo episódio Isso. pro pessoal também Já fazer... pergunta lá Já fazer essa comparação. Porque... a gente acaba fazendo isso mesmo, né? Você falou assim, são crianças não curadas, né? É lógico que o processo de cura, ele é constante, mas você precisa entender, poxa, o que o meu pai ou minha mãe fez não é legal, então eu não vou fazer isso, e quando eu tiver um filho, eu vou fazer totalmente diferente também. E ensinar também para os filhos, né? Ou menina ou menina, tanto faz, como reconhecer também o que está acontecendo com ele, né? Eu acho que isso é muito importante. Desde criança, ensinar para ele o que é um assédio, o que é uma agressão, onde pode, onde não pode. Os limites, né? Os limites do corpo. Isso tudo, eu acho que até tem um movimento mais legal, assim, nas escolinhas. As crianças de hoje, elas já são mais conscientes em relação a isso, né? Elas põem a mãozinha, não, você tá... Você não pode. Você não pode, isso eu acho bacana. E é importante. As crianças, elas precisam saber, até para diferenciar. Porque eu trabalhei por 8 anos em Diadema, né? Então, vamos lá. Eu saí da academia de polícia, sou delegada de polícia há 12 anos. Eu fui pra Diadema, né? Cidade aqui do lado, trabalhei no plantão. E trabalhei um tempo na delegacia da mulher. E a gente trabalhava muito com estupro de vulnerável, questão de pedofilia. E era nítido, assim, a gente vê que os abusos nas crianças, a maioria era cometido por pessoas próximas. Porque a criança não tinha esse limite, né? Porque como é alguém próximo a ela, e às vezes nem sempre o pai, tá? Eu peguei um caso bem grande, bem específico, que era um homem de referência na comunidade. Era uma comunidade evangélica, se eu não me engano, e ele era um homem agregador ali. E esse senhor que todo mundo tinha confiança que acabou abusando das crianças. E eu só tive um menininho, um mais novinho, que não deixou ser abusado, porque ele falava justamente isso. Não. Aqui não. Aqui não. Eu falei, mas ele mexia. Não, eu não deixava não, tia. E assim, e é esse limite. E isso me marcou muito, porque não é aquela coisa de falar, ó, eu tô te dando banho, mas é só a mamãe que pode te dar banho. Se for a vovó, é só a mamãe, a vovó e o papai. Entendeu? Ninguém mais, filho. Se acontecer isso, você conta pra mim, conta como foi. Até pra criança poder saber e entender o que ela gosta, o que ela não gosta, o que é saudável pra ela, o que não é. Eu acho que uma relação de confiança é muito importante nesse caso, né? Eu vou contar uma coisa muito pessoal aqui, que nem é todo mundo que sabe. Pai, mãe, desculpa aí contar, mas aqui eu acho necessário. Meu pai e minha mãe sempre teve uma relação muito próxima a mim. Então, tudo que acontecia, eu contava pra eles, independente do que fosse. Só que minha avó cuidava de mim. Então, eu também tinha que ter uma relação de confiança muito boa com a minha avó. Um dia, um homem, ele abusou de mim. E foi, na casa da minha avó, tinha algumas casas pra frente, né? Era um quintal com várias casas e tinha uma casa vazia. E ele abusou de mim. Eu tinha 5 anos. Hoje, isso é muito curado dentro de mim, consigo falar numa boa. Então, quando eu vou dar exemplo, eu falo isso sem nenhum problema. Tinha uma outra pessoa comigo, pra essa pessoa já não é tão legal, então por isso que eu não vou expor ela aqui. Só que o que aconteceu? A pessoa não era próxima, não era da família, não era nada disso, só que a gente via sempre essa pessoa. Então, sempre cumprimentava a criança, né? Então, eu ia lá e eu sempre fui muito dada, gente, sempre. Sempre fui uma... Olha... Era uma criança feliz. Gente, muito. Então, assim, você me cumprimentava, eu já tava morrendo de amores por você, né? Então, essa pessoa sempre me cumprimentava. E eu cumprimentava de volta. Quando essa pessoa chegou eu tava brincando, né, no quintal, essa pessoa chegou pedindo água. Gente, pra uma criança de 5 anos, beleza? Deixei a pessoa vir tomar água da mangueira que tava no quintal também. E aí foi quando ele me pegou e abusou de mim. Quando acabou, na hora, ele falou assim, se você contar pra sua avó, eu vou matar ela. Só que na minha cabeça eu tava assim, não tá certo o que tá acontecendo. Tá. Então eu esperei ele ir embora, ele foi embora, eu fui correndo contar pra minha avó. Ainda bem que você teve essa percepção, porque a maioria não conta. Entendeu? Então eu acho que é por isso que a gente deixar muito bem frisado aqui a relação que você tem com a criança. Sim. Ou seja, neto, ou pai, ou mãe. Então a gente foi correndo, eu contei pra minha avó o que aconteceu.
tudo. E aí ela ligou pro meu pai e pra minha mãe. E aí foi N coisas que aconteceram. Eu acho que é uma coisa que é muito indelicada pra criança, porque ela tem que passar pelo corpo de delito. E às vezes os pais ficam com dó de deixar o filho passar por essa situação. Só que eu acho também importante falar que ele já passou por algo muito pior antes. Então, se ele tá indo pro corpo de delito, é porque aconteceu algo muito ruim com ele. Sim. Então, eu acho importante frisar isso, de levar, sim, a criança, porque lá vocês têm, com certeza, o tratamento ideal com ela, Sim, certo? E assim, os médicos legistas, que são quem fazem esse exame, eles passam, a gente tem a lei, a lei do minuto seguinte, a gente tem a própria lei da escuta especializada, do depoimento especial, que protege a criança, então eles sabem lidar. E uma coisa, eu dou aula para os médicos legistas também na academia, uma coisa que eles me falaram na última aula que eu dei, e eu achei isso muito curioso, que eles trabalham como médicos, né? Os médicos legistas, eles podem trabalhar... nós, policiais, não podemos ter outros empregos. Mas eles, por serem médicos, eles podem. Então, eles podem trabalhar em um outro local, num hospital ou até na clínica deles. E eles falam que eles percebem que criança tem muito medo de hospital. Mas quando eles chegam lá no IML, é o adulto que fica apavorado. Não, eles chegam falando, não, nós somos policiais, a gente quer te ajudar. E a criança, geralmente, ela não fica assustada. A criança, ela gosta do IML porque ela não consegue ter aquela visão, é um médico, eu tô no hospital. Então, assim, isso foi o que os médicos me relataram, né? Então, para os pais ficarem até mais tranquilos, porque todos os profissionais, eles são treinados, eles são capacitados, e a criança não tem tanto esse medo. E é muito importante isso que você falou, da gente ter esse diálogo mesmo. A informação muda tudo. E quanto mais essa criança tiver informação, souber dos limites, é importante. Porque a gente tem contato, às vezes, com algumas vítimas que elas falam que passaram por coisas na infância ou quando elas eram adolescentes e elas só vieram a se dar conta agora daquilo que elas passaram. Que até, se elas falam, olha, eu até não sofri tanto porque eu não entendi o que era. Né? Agora que caiu minha ficha, agora que eu venho ouvir falar de violência psicológica, de abuso, de assédio, que eu entendi aquilo que eu passei. Mas na época eu passei batida, eu achei que era uma coisa normal, ou eu não dei muita importância. E não é. Não Isso aí pode atrapalhar todo o desenvolvimento de uma criança, com né? toda certeza. Então, graças a Deus, comigo não foi uma coisa que acho que na adolescência foi onde pegou mais, porque na adolescência tem toda a transição hormonal, e são N coisas, aí vem as paixãozinhas, você não sabe o que você faz da sua vida, mas eu sempre fui muito bem orientada. Então, pra mim, isso foi... A orientação, o cuidado que tiveram comigo foi muito bem, assim... muito bem explícito, sabe? Então, pra mim, eu entendi o que aconteceu. Eu sabia que não era legal e que a partir daquele momento ninguém mais iria fazer isso comigo. Ah, que bacana. Isso. E é importante, porque tira esse preconceito de falar que às vezes eles querem proteger tanto a criança e não, você tá fazendo do jeito errado. O proteger não é assim. O proteger é, vamos esclarecer isso aqui, explicar pra ela o que aconteceu, né? Dentro, com psicólogo, tudo Sim. da capacidade que a criança tem pra entender. E vamos ajudar ela da melhor maneira possível, né? Sim, os meus familiares não tocam no assunto de jeito nenhum. Parece que é uma coisa que, nossa, você não pode falar. Mas se fosse falado de uma forma normalizada, né, naturalizada, lógico que a gente não vai naturalizar o ato. Mas já que aconteceu, vamos explicar o que aconteceu com essa criança? Sim. Então, o meu pai e minha mãe, acho que eles foram muito sábios no que eles fizeram. Bacana. Muito bom. Parabéns pra eles. Não, parabéns mesmo, Porque eu consegui... não é todo mundo que tem esse discernimento. Sim. E aí, meu pai e minha mãe sempre veio me explicando tudo o que poderia ou não acontecer. Então, quando eu chegava com uma dúvida, eles sempre respondiam a minha dúvida. Nem a mais, nem a menos. Era a minha dúvida. Então, quando eu tive meu primeiro namoradinho, eles explicaram o que era namoradinho. Quando eu tive minha primeira menstruação, eu tava viajando sozinha, sem meus pais. Com 10 anos. Mas eu sabia o que fazer, porque meu pai e minha mãe já tinham me explicado. Então, eu acho que é muito importante a gente frisar isso, que é a comunicação entre o pai, a mãe e a criança. E não é um tabu, né? Não é um Porque tabu. Antigamente falar de certos assuntos era um tabu. Falar, meu Deus, não pode conversar sobre isso. Não, tem que conversar sobre tudo. O diálogo é a melhor escolha, assim.
Com toda certeza. Eu acho que no seu dia a dia você deve ver muito isso, né? Que acaba prejudicando. A falta desse diálogo acaba prejudicando e criando N situações que poderiam ser evitadas, né? Se fosse conversado. Com certeza, porque as pessoas falam mesmo. É nessa questão, mas eu queria proteger, eu queria que essa criança apagar e que isso aqui nunca mais acontecesse. Mas não, às vezes ela precisa conversar, ela precisa contar o que aconteceu do jeitinho dela pra tirar. Até pra você entender como aquilo afetou aquela criança. Porque às vezes, realmente, ela viu que estava errado, mas ela não se abalou muito com aquilo. Então, assim, vamos encaminhar um psicólogo para fazer um tratamento em relação a isso. Porque a gente tem mesmo, né, na lei dos crimes quando a criança é vítima de crime de violência, a gente tem que fazer esses encaminhamentos. E é muito importante falar que os órgãos públicos, a criança ela pode ser encaminhada, ou mesmo a vítima de violência doméstica, para tratamento psicológico pelo SUS. Então, não é só o tratamento físico, né, das marcas que a gente tem, é o tratamento psicológico também. Tá na lei. Então, a gente faz os encaminhamentos e a pessoa pode procurar uma UBS ou local, hospital, onde estiver, e fazer esse tratamento, porque é muito importante. A gente sempre fica pensando, vamos, né, teve um acidente, vamos curar aqui o braço, vamos curar a perna. Não, mas precisa curar a mente, né? Poxa, o cérebro é o principal músculo que a gente tem, né? Então, ele também precisa ser curado. Com certeza. E aí, partindo desse princípio do diálogo mesmo, quando você chega na adolescência, eu acho que principalmente... É lógico que acontece com meninos também, mas eu vou falar de mulher porque é onde a gente tem nosso local de fala também. E eu acho que é onde acontece mais. Mas quando chega na adolescência, a gente começa a ir para a escola sozinha, ou começa a frequentar certos lugares sem aquela proteção tão presente dos nossos pais ou familiares, né? E aí, alguns casos de assédio, eu acho que pode ficar mais fácil de acontecer. Muitas coisas que acontecem, por exemplo, no ônibus lotado. Teve um ano, gente, que era toda hora notícia no jornal falando sobre o homem, ou que ejaculou numa mulher, ou que passava a mão. E aí, qual a dica ou o que você acha melhor ensinar para nós mulheres saber tanto nos defender ou saber reconhecer que tá passando por uma situação dessa? Tá, eu acho que assim, a base daquilo que a gente falou é o diálogo mesmo, tá? Você tem que falar, olha, filha, é até bom no primeiro momento, vai deixar pegar o ônibus sozinha? É bom pra ver como que essa criança vai reagir. Falar, olha, vai lá, depois você me conta tudo como que aconteceu, como que foi, pra você saber como que ela vai saber reagir a essas situações. Porque às vezes se é uma criança que você tem muito um diálogo aberto em casa, ela vai saber parar. A pessoa vai começar a chegar meio perto dela, vai falar, para aí, dá licença, chega um pouquinho mais pra lá, ou você quer sentar aqui, eu levanto. Então, a criança, às vezes, ela vai saber reagir a isso. E eu acho que isso é muito importante, você dar voz pra essa criança também. Falar, filho, além de você não gostar daquilo que você tá sabendo, você tem que externar isso. Você tem que falar. Você fala de uma maneira educada, obviamente, você não precisa, né? A criança não tem que sair xingando, brigando com todo mundo, não. Mas você tem que ensinar ela que a criança tem que estabelecer os limites dela falando. A pessoa tem que saber dizer não. A gente não pode toda hora, baixa a cabeça, mas é um senhorzinho. A gente brinca na polícia, fala, os mau caráteres também envelhecem, né? Não é porque a pessoa tem 21 anos agora que ela não vai chegar nos 80. Sim. E a gente não sabe tudo daquilo que ela passou, né? Aliás, pra mim, a lei do retorno é implacável. Então, você vê alguém sofrendo ali, eu já olho falando... Alguma coisa tem. Pode, né? Vamos ver, mas alguma coisa pode ter ali. Então, eu acho que isso é importante, você estabelecer para a criança e falar, olha, como é que foi essa sua primeira experiência? Foi tudo bem? Foi tudo confortável? E tá sempre monitorando. Porque às vezes a gente pega um problema, isso mais também em crimes de internet, né? Que os pais explicam no primeiro momento para a criança e depois vão deixando ela. E ela vai ficando, né, do jeito que ela vai fazendo, ela acha que tá bem. E todo ser humano tem uma tendência, depois que você aprendeu, você dá aquela relaxada. E aí você não olha mais tanto nas minúcias, você não olha verificando tudo. Então, não, é importante. É difícil ser pai e mãe, mas você tem que vigiar o tempo todo. Você tem que estar sempre monitorando o celular, monitorando o computador, monitorando essas saídas. Como é que foi? E fulano, você não precisa fazer um interrogatório, mas vai perguntando, olha, tá tudo bem? Qualquer coisa que você achar estranho, conversa com a mamãe, conversa com o papai, que a gente pode falar pra você se é normal, se não é.
Entendeu? Sim. Eu acho que isso é essencial com criança e principalmente com adolescente. É uma relação de confiança. É uma relação de confiança. E assim, a adolescência é uma fase muito difícil. Então, ou você estabelece os vínculos quando é criança, ou se não, perde a mão. Eu cansei de atender mulheres lá na delegacia, isso no plantão, tá? Nem na delegacia da mulher. Que falava, pelo amor de Deus, interna o meu filho que eu não tenho controle sobre ele. Eu falava, minha senhora, eu não posso internar, seu filho não tá fazendo nenhum crime, não tá, né? Sim. Não cometeu nenhum ato infracional, né? Que adolescente não comete crime, comete ato infracional pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Não dá, não tem. A senhora tem que procurar um conselho tutelar, procurar uma outra via, né? Sim. E acontece. Às vezes perde tanto e a gente fala, perdeu a mão. Não é. É que não estabeleceu essa relação de confiança. São laços. A gente tem que tentar criar. E por mais que assim que a pessoa não recebeu educação, não recebeu amor, você tem que tentar, de algum jeito, dar pra esse ser humaninho, pequenininho, que senão quando crescer, vai ser muito difícil. E aí a gente vê tanta coisa acontecendo, né? Por falta de diálogo, por falta de relação Sim. de confiança, por não ter uma rede de apoio na sua família também. E inúmeras coisas acontecem, né? É complicado isso, né? Eu não tenho local de fala porque, assim, o meu pai e minha mãe, eles sempre foram bem protetores. Sempre. Eles são protetores. Até porque sou filha única, N coisas, eu também. né? Sei bem como isso então. funciona. Então, a gente já sabe como funciona, né? Então, igual, uma coisa que a gente tem na nossa casa, todas as senhas dos nossos celulares ou redes são a mesma. Todas as senhas. Mas tem um respeito. Então, assim, olha, filha, posso mandar mensagem pro seu pai pelo seu celular? Tá aqui, ela sabe a minha senha. Uhum. Ou se não, pai, posso ver uma coisa no seu celular? A gente pergunta. Sim. Quando eu era adolescente, não tinha muito isso, né? Porque eu era adolescente e responsabilíssima, porque eu fui uma adolescente bem responsável às vezes. Então, assim, pegava meu celular, só que sempre tinha isso, sabe? A senha sempre era a mesma. Ele sempre me avisava. Então, eu sabia. Ali, naquele momento, eu já sabia que eu tinha me lascado. Mas, tinha essa relação, sabe? De confiança e de quebra de confiança da minha parte. Uhum. Só que eu também eu tinha que entender onde eram os meus limites. Conforme eu fui crescendo, isso foi mudando. Hoje, a relação que eu tenho com os meus pais é muito boa. E tem isso daí, sabe? Mãe, eu vou pra tal lugar... Aviso, gente, eu pego o Uber, a primeira coisa que eu faço é mandar o link pro meu pai e pra minha mãe. Porque o tanto de história que a gente ouve... Não, mas tem que mandar mesmo. É a primeira coisa que eu faço. Tem um grupo de nós três, mando pra eles saberem onde que eu tô. Isso é até uma das formas de prevenção que a gente fala, né? A gente indica isso na polícia. Porque a gente não sabe quem é a pessoa que tá ali. Exatamente. Então, por eu ter essa relação de confiança e por ter certas coisas, certos limites impostos na minha casa... evita muita coisa. Então, minha mãe e meu pai, sabe? Eu peguei o Uber, a primeira coisa que eu faço, já mando o link. Não, e tá certíssima. Pra ter esse cuidado. Uhum. Não é porque agora eu não tô mais na adolescência e fazendo besteira que eu vou deixar isso. Não. Justamente por ter sempre esse diálogo, por ter sempre esse cuidado, continua isso. Eu acho que eu vou sair de casa e vou continuar fazendo a mesma coisa. E agora vocês estabeleceram uma relação bacana, porque seus pais sabem que se você falou isso, é isso. Eu tô indo pra tal lugar, eles sabem que você efetivamente foi pra tal lugar. Porque na adolescência a gente tem muito as pessoas mentem, as crianças querem ir pra um lugar, falam pro outro, com medo que o pai vai brigar. Às vezes o pai e a mãe nem vão brigar. Entendeu? Mas eles acham que vai ter algum problema. E aí isso aí é muito bacana, porque eles sabem, e a Gabi falou que foi pra tal lugar, ela é aquilo. É ali. E se ela não chegar lá, aí eu vou ter que tomar uma providência pra ver o que tá acontecendo. E hoje em dia a gente precisa mesmo, porque a gente tem muita insegurança, a gente tem essa questão de sequestro, do Tinder, sequestro relâmpago, o próprio assédio. Esse negócio do Tinder, pelo amor de Deus, mas tem gente que dá muito certo, mas eu morro de medo. Tem. Porque é complicado, sabe? Outra coisa, entrar num relacionamento. Gente, eu sou uma pessoa que bem sistemática com algumas coisas. Entrar num relacionamento é algo muito complicado. Então, sendo uma mulher entrando num relacionamento,
como que você vai se posicionar? Porque às vezes você também tem aquela insegurança de será que eu estou sendo muito chata? Será que eu coloco regras demais? Será que eu me imponho demais? Como que eu vou perceber a outra pessoa também? E aí, se você puder dar algumas dicas pra gente também, né? De como perceber isso num relacionamento, porque é bem complicado, né? Não, pra mim é muito difícil falar, porque eu, como mulher, eu acho que a mulher tem que se posicionar em tudo. Ai, ótimo. Eu acho que, lógico, a gente tem que ouvir, né, a outra parte, tudo. Mas eu acho que é muito importante a gente, até pra conhecer a outra pessoa, estabelecer limites, né? Os meninos, eles falam muito que hoje em dia tá difícil também entrar num relacionamento, porque eles não sabem... Você tem muito essa questão da importunação, do assédio, que às vezes a mulher fala que, eu quero, aí depois... Ele acha que, puta, será que eu tô passando aqui, ultrapassando os limites? Eu posso estar praticando algum crime? Então, pra eles também tem uma situação um pouco delicada. Mas eu acho assim, hoje em dia a gente tem que se posicionar. Lógico, quando você se apaixona por alguém, você sabe. É diferente. Você tem um outro, né? Você acaba... quando você tá apaixonada, você não enxerga a pessoa como ela realmente é. Depois, com a convivência, que você vai aprendendo. Sim. E aí, eu acho que é com aquele vínculo que você estabeleceu no começo, mesma coisa. Que você vai tendo diálogo, né? Então, você não pode ceder o tempo todo, ele também não pode ceder o tempo todo. A gente tem que achar um meio termo. É difícil? Pra caramba. Não, relacionamento é pra quem tá disposto mesmo. Porque com certeza. É muito difícil. Mas eu acho que, assim... A mulher, ela tem que saber falar, porque hoje em dia a gente quebrou muitos tabus da época, poxa, das nossas mães, das nossas avós. Aquela história que a mulher tem que ter a tripla jornada, tem que trabalhar, cuidar da casa e cuidar dos filhos. E que horas eu vou cuidar de mim? Poxa, e as alterações hormonais que a gente falou? Mulher fica de TPM todo mês. Eu postei esses dias no meu Instagram que não sei quantos dias de TPM, não sei quantos dias com dor, é só 5 dias normais. E olha lá, porque nesses 5 dias normais a gente lida com muito estresse. Exatamente. Então respeita as minhas 40 mudanças de humor, por favor. Não é? Muita coisa pra administrar, né? Muita. E eu acho que, assim, as pessoas têm que entender. E do homem também, porque o homem também, às vezes, não é fácil. A gente fala, né? Pra mulher é mais fácil externalizar o sentimento, o que tá acontecendo. Às vezes, pro homem, não. Então, o homem, às vezes, ele sofre calado. Você vê que a pessoa não tá bem e mulher quer falar. Então, a gente tem muito esse problema de, mas o que aconteceu? E a pessoinha quer ficar quietinha lá na dele, só pensando e respirando, né? E a gente quer, não, mas desabafar. Porque mulher, quando tá mal, quer desabafar. A gente quer falar. A gente quer que alguém faça isso, né? Fala, vai, mas fala. Pra poder esquecer, né? Aí falou, passou, tá ótimo. E homem não, homem é diferente. Então, é também esses limites que a gente acaba aprendendo no relacionamento, né? Sim. Mas eu acho que é muito importante, principalmente quando você tá conhecendo alguém, até pra poder entender, né? Porque a outra pessoa fica meio com o pé atrás pra saber, será que eu tô avançando o sinal? Será que eu vou chegar numa importunação, eu vou chegar no assédio, aí se eu ofereço um vinho e acontece alguma coisa, putz, é um estupro de vulnerável. Como é que fica a minha situação, né? Então, é muito... Eu acho que tudo tem que começar com muito diálogo. Você tem que ir meio que conhecendo as pessoas, não precisa ter pressa, vai aos poucos, né? Pra você tentar ver com quem você tá lidando. A gente nunca vai conhecer... de verdade. Até porque a gente muda, né? Com certeza. Eu já não sou a mesma. A time do começo do ano eu já não sou mais a mesma. Então, assim, a gente vai evoluindo, também. Vai mudando, vai tomando umas na cabeça e vai mudando na força, né? É bem isso mesmo. Mas eu acho que é muito importante a gente falar sobre tudo isso que a gente falou, né? E lembrar que a base de tudo isso sempre vai ser o diálogo e sempre vai ser uma relação de confiança, né? Com as pessoas que nos cercam também. Sim. E... caminhando pro finalzinho aqui, eu sempre peço uma coisa pra todas as mulheres que passam aqui, que é uma frase ou algo seu que você quer deixar aqui pra levantar outras mulheres. Olha, não é minha frase, mas é uma frase que tá escrita lá na minha escrivaninha e eu levo, assim, ela pra vida. Foi uma frase do Walt Disney, né? Que eu sou apaixonada pela Disney. Que ele fala, assim, em linhas gerais, né? Se você pode sonhar, você pode realizar. Então, é aquela coisa, qualquer dificuldade todo mundo vai ter. Para alguns vão ser maior, para outros... A gente olhando de fora, parece que a dificuldade do outro é menor que a nossa. Então, assim, para tudo na vida. Para questão financeira, patrimonial, relacionamento, desenvolvimento pessoal, tudo que você sonhar, você pode ter a vida que você quiser. Você consegue realizar. É só traçar ali o jeito que você
onde você quer chegar, qual o seu objetivo, traçar a meta que dá certo. Dá certo. E você, como uma delegada hoje, é uma posição que eu acho que inspira muitas mulheres, pelo menos pra mim, eu acho incrível quando vejo uma mulher sendo delegada, sendo policial, exercendo o que deseja. E eu queria que você deixasse também uma inspiração, né, uma motivação para quem quer entrar nessa área, porque é de uma grande importância. Eu não fui para essa área, eu fui para outra área da saúde, fui para a área da saúde e da beleza também. Mas, acho que é uma coisa que brilha tanto os olhos das crianças, principalmente, Sim. quando vê um policial, quando vê alguém fardado, sabe? Que vê uma proteção, né? O que você diria para essas pessoas? Não, e criança gosta de brincar de polícia e ladrão, né? Então, assim, desde pequeno a gente já tem essa parte, né? Eu acho que a gente tem que quebrar esse preconceito, tá? Mulher tem lugar na polícia, sim. Mulher trabalha muito bem na polícia. A gente, às vezes, tem até mais sensibilidade, dependendo do tipo de caso, e não falo só de violência doméstica. Às vezes, você tem um crime de sequestro e cárcere privado, você precisa estar lá conversando com a família, e aí a mulher, às vezes, ela tem mais, e tem esse feeling, às vezes a gente tem algum raciocínio um pouco diferente dos homens, e mulher, quando quer descobrir tudo, ela descobre mesmo, né? A gente já tem esse dom natural, verdade, então gente. Tem essa essência pra ser policial. E eu acho muito bacana. A gente tem que quebrar esses paradigmas de que, isso aqui é profissão para homem. Não é. Você pode fazer o que você quiser e da melhor maneira possível. Então, tá para sair concurso aí de novo. Quem quiser, quem sabe você também não se inspira, não se anima, vai abrir o concurso. Quem quiser vai ser muito bem-vindo aqui na Polícia Civil do Estado de São Paulo. Como que faz para poder se inscrever no concurso? Geralmente, abre o edital pela VUNESP, tá? Os últimos foram todos da VUNESP. E aí você abre... É o link igual o vestibular, igual tudo. É só entrar lá na página da VUNESP, ver qual carreira, né? Porque tem algumas que pedem só nível médio, outras são nível superior. E aí faz a inscrição, paga a ficha de inscrição, faz as provas. E aí a gente tem prova da primeira... O último concurso foi assim, não sei se vai manter nesse, né? A primeira fase é objetiva, aí você tem uma discursiva e agora tem uma prova, eles fizeram, né, um teste, uma investigação social, que a gente fala, né? Pra saber quem é a pessoa, né? Porque determinadas pessoas, dependendo do passado delas, elas não podem entrar na polícia. Sim. E aí tem a fase oral. Legal. Que aí são perguntas, né? São examinadores, vão fazendo perguntas e o candidato vai respondendo. Como se a gente estivesse aqui nesse bate-papo. Já tá treinando, Gabi. Tá me treinando, gente. Vocês não estão entendendo. Mas é muito legal, porque a gente realmente vê como uma profissão muito masculinizada, né? Sim. E o meu nome é Gabriele, por conta de uma conhecida nossa que se chama Gabriele, e hoje ela é uma policial, gente. Eu acho ela tão linda, tão maravilhosa. Máximo. Ela é incrível. E eu me inspiro muito nela também, sabe? Eu vejo ela uma mulher, assim, fora de série. Até quando eu te conheci também, eu fico muito encantada, porque é uma profissão que você tem que ter, muita garra, muita força. Não é fácil. Você protege uma população, é muita responsabilidade, né? A gente trabalha com um problema dos outros, né? É só desgraça. A gente fala, ninguém procura a delegacia pra levar um bolo, não, é problema. Ó, gente, leva um bolinho pro pessoal. Vamos levar o nome dele. Mas a gente tem isso, e tem... você falou, né, que as pessoas, elas olham pra mim, agora nem tanto, que a maioria já sabia, mas no começo olhava, mas você é delegada? Tão pequenininha, né? Tão menininha, né? Logo que eu entrei... As pessoas têm mesmo esse preconceito, que é um homem forte, bombadão, né? Com aqueles coletes. A gente tem essas roupas, né? Quando a gente vai pra rua, né? Fazer a parte operacional, tem. Mas da outra parte, eu também toco inquérito, converso com vítima. Então, é diferente, né? Se cuida, tem sua casa, tem sua vida também, né? Então, exatamente. Tem outras coisas, né? Pra fazer. Com toda certeza. Tímia, gratidão por ter aceitado esse convite. Eu acho que é muito, muito importante. Tudo isso que a gente falou já fica aberto para quando você quiser voltar aqui a gente falar de outros assuntos também, porque eu acho que é pouco tempo para falar de tanta coisa. E quero te parabenizar também, porque você é uma mulher fora de série, uma mulher forte, uma mulher guerreira, uma mulher que inspira outras mulheres, e que sua profissão é muito linda. Então, o seu trabalho é muito importante para todas nós, para ter uma revolução realmente na nossa sociedade, né? Como você falou que São Paulo disparou na frente na pandemia, e realmente, o trabalho de vocês na pandemia, imagina quantas vidas vocês salvaram. Sim. Muitas. Então, o seu trabalho é só desgraça, mas também tem a parte que vocês salvam vidas, Não, que é muito grande, né?
Então, gratidão imensa por sua vida, viu? Ai, obrigada pelos elogios. E eu agradeço muito pelo convite, adorei estar aqui, adorei estar falando sobre isso, que é importante a gente falar de uma maneira mais descontraída pra chegar pra todo mundo, porque às vezes a pessoa tá passando por algum problema e ela nem percebe, né? Ela não se toca que ela tá envolvida naquilo, né? E às vezes a gente conversando assim de uma forma mais descontraída, acaba atingindo aquela pessoa, alcança, ela fala, poxa, preciso procurar ajuda. Então, quanto mais informação puder, melhor. E só você me convidar, estarei aqui pra gente falar de qualquer outra coisa. Maravilha. Onde que as pessoas podem te encontrar? Se você quiser deixar ou o contato da delegacia, ou pra alguém, vamos supor, tá precisando de ajuda e buscar ajuda. Então, agora eu tô no departamento de inteligência da polícia, que a gente fica na delegacia eletrônica. Tá? Então, aí, se precisar fazer o caso dos boletins, é só por meio do site da Polícia Civil. Beleza. Tá? Mas aí pode me contactar por e-mail, se precisar, alguma orientação, alguma coisa, que é o timea.gonçalves@policiacivil.sp.gov.br. Maravilha, tá? Porque como eu não fico mais numa delegacia territorial, não dá pra falar. Antes era em Diadema, passa lá na delegacia, que eu posso ajudar a esclarecer alguma dúvida. Mas por e-mail eu consigo responder, ou entrando em contato lá na delegacia, que eu tô lá também. Só que a gente só faz esse atendimento online, né? Entendi. Então eu não posso receber público lá. Mas se precisar, ou se for um caso de crime, usa o site, faz o boletim online que a gente valida e entra em contato com a vítima. Agora, se for alguma dúvida, algum esclarecimento, pode mandar um e-mail. Outro podcast também. Manda lá no e-mail. Maravilha, viu? Gratidão imensa. Obrigada, eu que agradeço. E você que assistiu todo esse episódio, gente, quanta dúvida esclarecida, né? Eu espero que você tenha realmente se inspirado e entendido tudo que pode estar acontecendo com você ou não, e que tenha sempre o diálogo como a base principal. Então, se você tem uma filha, um filho, converse muito com ele, porque você está criando uma geração muito mais protegida assim. E se precisar de alguma coisa, contato no e-mail da Otímia, e nós também estamos aqui à disposição, viu? Gratidão aos nossos patrocinadores, a Macadâmia, que tem cuidado sempre tão bem de mim, e ao Estúdio Melo, que nós estamos aqui para levar beleza, autoestima e também mudar a tua vida na área da beleza, tá bom? Um beijo!